é fácil de se fazer? Não, né? Então, assim, a história da Genotype, ela começou dentro da incubadora, a incubadora de base tecnológica aqui de Botucatu. Eu acredito que nós somos, né, sortudos de ter toda essa atmosfera aqui em Botucatu, tanto a parte da incubadora. Encontrei 2 recentes colegas, né, tanto a Sara como o Marcelo, que iniciaram lá comigo também. E aqui o Parque Tecnológico, né? Então nós temos uma cidade que tem todos esses diferenciais, então nós precisamos aproveitar. Então a incubadora é o ambiente, né, que é planejado para difundir e estruturar o empreendedorismo na cidade. E o que é uma startup, né? Hoje em dia a gente ouve muitos programas de TV, pitch startup e tal, mas o que você espera uma startup? Startup nada é mais que uma empresa recente, que a ideia é você escalonar aquela sua ideia que você teve, né? Então é uma empresa que diz assim, ó, condições de extrema incerteza ao redor de um produto, serviço, processo ou plataforma. Então as pessoas que investem numa startup, elas sabem do risco, né? Isso é importante. Elas sabem que X empresas vão dar certo, X vão falir e X vão ficar medianas, né? Então o investidor ele já sabe dessas condições. Então, o que é o Vale da Morte, né? Então, aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, 1 em cada 4 empresas, elas fecham ao final do 2º ano. E depois disso, de cada 10 empresas, 6 vão fechar antes de completar 5 anos, né? Então, é uma frase que eu tenho desde a minha tese de doutorado, né? A persistência é o caminho do êxito. E é verdade, né? Então, assim, às vezes a gente tem que persistir, né? E pedir sempre sabedoria para saber quando que você está insistindo demais, né? Que o caminho não é bem por aí, né? Então, é complicado. Então, como que a gente poderia fazer para vencer, né? Para tentar pular esse vale da morte? O que eu digo para vocês é planejamento, né? Então, assim, existem hoje ferramentas, tanto o Business Plan como o sistema Canvas, né? Então, assim, eu fui aprender o que é Canvas bem depois, num curso que eu fui fazer lá na Inglaterra, bancado pela FAPESP. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue fazer esses programas, né? Eu acho que a Lucinha lá dentro da FATEC oferece já essas ferramentas para a gente estar aprendendo. Então, hoje em dia, todos esses planejamentos já estão muito mais acessíveis para quem quiser empreender. Então, você se for no site do Sebrae, você consegue passar toda a parte do plano de negócios, né? E esse aqui foi o programa que eu acabei fazendo, onde eu fui treinada, então, para utilizar esses sistemas. Mas hoje em dia nós temos já várias facilities aqui no Brasil oferecendo esse tipo de treinamento. E para que isso? Para a gente aprender esses termos, né? B2B, B2C, break-even, isso tudo que eu fui aprender lá no curso de administração, né? Então, o que significa isso? B2B é business to business, então é quando as empresas fazem negócios com outras empresas. B2C é quando a empresa vende ao cliente, né, a pessoa final. Então são todos termos. Break-even, né, nada mais é que quanto você precisa vender para conseguir manter a sua empresa, né, para ela não falir, para não todo mês ela estar no vermelho. Né? Então são termos que a gente só vai aprender se a gente realmente entrar no negócio e tentar entender essa parte administrativa, que era uma coisa que eu não tinha no meu feedback. Então, vamos contar um pouquinho da história, né? Então, a empresa foi fundada em novembro de 2008, então, ano passado a gente fez 10 anos de empresa, né? Então, nós vencemos o Vale da Morte. E ela começou lá na incubadora, como eu falei para vocês, né? Então, aqui em Botucatu, a gente tem 2 incubadoras, a incubadora tradicional e a incubadora de base tecnológica. A incubadora de base tecnológica fica lá no campus do Lajeado, e aqui está uma foto dela. Né? Aqui uma foto da prospecta. E aqui foi como eu comecei. Essas 2 mesinhas com essas cadeiras são remanescentes da empresa de turismo do meu irmão que faliu. Né? Ele acabou me dando. Né? Esse negócio de falir, né? Aqui no Brasil isso é muito mal visto. Né? Mas assim, nos Estados Unidos e outros, né, países mais capitalistas, eles veem com bons olhos o empreendedor que já faliu, porque sabe que ele não vai cometer mais aquele mesmo erro. Né? E o Brasil começou a mudar isso. Tem uns eventos em Piracicaba que chamam Fuck Up Nights, né? Para você ir lá contar os problemas que você teve, os erros que você fez, as falências que ocorreram.
Né? Então, isso é gente importante saber, não é porque você faliu que você não serve para aquilo. Né? Vamos tentar novamente, começar a partir de não do zero, começar um pouco mais para frente. Foi do lado errado. Né? E como é que eu comecei a empresa, então? Eu comecei através de um programa que chama PIP, é Programa de Inovação e Pesquisa da Pequena Empresa, desculpa. É um programa que a FAPESP disponibiliza, então a gente também tem isso aqui no estado de São Paulo, né? Nós temos uma fundação muito forte por trás, e eles dão esse dinheiro para você fazer sua pesquisa a fundo perdido, né? Ou seja, você desenvolve a sua pesquisa, se deu certo, ótimo, se não deu certo, você não precisa devolver o dinheiro. Hoje em dia, a fase 1 da FAPESP, ela dá até R$200 mil, onde você tem que provar a viabilidade técnica da sua ideia. Né? Você tem que provar que aquilo que você quer é possível de se fazer. E depois tem a segunda fase, que ela dá até R$1 milhão. Tá? A primeira fase são 9 meses e a segunda fase são 2 anos. Aqui, então, são os primeiros equipamentos que eu consegui lá no laboratório. Foram equipamentos, tanto essa cabine de fluxo laminar como o termociclador, foram com verbas da FAPESP. E eu também tive verba do CNPq, através do RHE, a inserção de mestres e doutores, né, dentro da empresa. E o FINEP, a gente teve um programa Prime, que a gente conseguiu também uma verba que dava para pagar parte de marketing, a parte jurídica. Então, como que surgiu a ideia da empresa? Então, eu fui visitar uma usina aqui perto, a usina de Lençóis, e daí, vendo todo o sistema como ela funcionava, eu me deparei com a parte que era feita aqui dentro da fermentação na produção de álcool. E eu descobri que eles faziam identificação para saber que levedura que estava lá. Então, eles faziam uma técnica que chama carotipagem. Carotipagem é uma tecnologia anterior à biologia molecular. Daí eu falei, gente, será que não cabe aqui, então, eu desenvolver uma outra tecnologia para a gente fazer a identificação dessas leveduras? Aí a ideia foi essa. Então, qual foi a minha ideia? Desenvolver microsatélites, então, para quem não é da área de biológica, são pequenas regiões repetitivas do DNA que a gente tem no nosso organismo. Todos os organismos têm essa repetição de DNA. Então, é a mesma tecnologia que a gente usa para fazer teste de paternidade humana. Então, assim, as pessoas vão ter aquela região, e o que vai repetir? O que vai diferenciar uma pessoa da outra? Aquele número de repetições. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi várias regiões de primers, que são as regiões que flanqueiam a região, flanqueio que está ao redor, tá? Da região que eu quero amplificar, ou seja, que eu quero aumentar aquela região para conseguir visualizar, e daí eu consigo ver diferentes bandas, Então, isso significa, se eu faço isso aqui, aquela região de microsatélite não existe. Se eu tenho uma resposta assim, ela não é polimórfica, ou seja, o número de repetições entre os indivíduos, no caso eram cepas de levedura, é o mesmo número de repetições, então aquela região não serve para eu utilizar para estudo, e várias outras que eu consigo diferenciar. Então, depois de testar mais de 50 tipos de regiões, a gente acabou optando por 4, e daí a gente trabalhava assim, Então, nós entramos no mercado com uma técnica super confiável, que é a mesma técnica de teste de paternidade humana, que tem 99,9% de confiabilidade. A rapidez, eu ofereci uma tecnologia que eu entregava a resposta em 5 dias, contra 20 dias da tecnologia anterior, e o menor custo. Só que eu não fui para o mercado com o menor custo, eu fui no mercado com o mesmo preço da tecnologia que tinha. Por que isso? Porque a gente aprende que às vezes você fazer uma coisa barata, as pessoas desconfiam, acham que o negócio não é bom. Se você for viajar para um país diferente, por exemplo, é a geleia de morango, que é a especialidade. Você vai no mercado, tem uma mais cara, tem uma média e tem uma mais barata. Se você tem condições, você vai levar mais cara, porque você vai ficar desconfiado das outras duas. Isso acontece também no mercado. A gente vai com preço muito baixo, as pessoas desconfiam da qualidade do seu serviço. Então, foi assim que a gente iniciou. Depois disso, a gente adquiriu um equipamento que faz essa leitura das bandas de DNA através de um chip, e a gente consegue, então, armazenar os padrões dessas leveduras dentro do computador, e a gente consegue, então, fazer a comparação. Outra coisa que a gente percebeu também, que a gente está trabalhando com pessoas
que não têm a formação de biologia molecular, então para elas é difícil entender esse padrão de bandas. Então a gente fez um laudo bastante colorido. Aquela cepa está da mesma cor. Se ela é diferente, ela muda de cor. Né? Então aí a gente coloca a conclusão final do laudo. Né? Apresentam tantas leveduras iguais a essa, tantas outras e tantas as outras. E com isso a gente consegue fazer o acompanhamento da dora de fermentação e a gente viu que essas leveduras variam bastante durante a safra. Né? E depois disso nós tivemos outros projetos junto à FAPESP. Nós tivemos um projeto de metagenômica, que é o microbiota. Para quem não sabe, eu consigo sequenciar vários pedaços de DNA ao mesmo tempo. E a microbiota significa que eu consigo raspar aqui um swab, extrair o DNA do que está lá e eu consigo sequenciar todas as bactérias que estão aqui presentes. Né? E a gente fez então esse projeto para a gente fazer a identificação das bactérias que estavam nas doras de fermentação, quais eram as contaminações. Então nós tivemos esse projeto. A gente tem um projeto de desenvolvimento de um kit, né, que a gente usa nanotecnologia de ouro, que na presença da bactéria muda a cor, também para fazer a identificação da contaminação bacteriana. E nós estamos com outro projeto em andamento, junto com uma empresa do Canadá, que é a Norgem Biotech, que a gente está desenvolvendo através da tecnologia de NGS, que é a tecnologia de sequenciamento de nova geração, para doenças infecciosas. Né? Então, a empresa começou com o PIP, e até hoje a gente utiliza esse recurso da FAPESP para desenvolver o serviço que a gente oferece dentro da empresa. Né? Então, isso foi em novembro, a gente fundou a empresa. Em junho de 2012, a gente teve o investidor anjo. O que é o investidor anjo? É uma pessoa que tem dinheiro, muito, né, normalmente, que ela consegue colocar o dinheiro do próprio bolso dentro da empresa. Né? Então, em junho de 2012, a gente teve esse investidor anjo. Né? Se vocês assistirem aquele Shark Tank, nada mais é do que isso. Né? São pessoas que têm muito dinheiro, vem ali uma boa ideia e eles acabam investindo dinheiro. Em junho de 2013, como eu falei para vocês, a gente fez aquele PIP de metagenômica, a gente aprendeu a fazer sequenciamento de segunda geração. Daí a gente teve a ideia, então, de oferecer os testes para fazer predisposição a câncer de mama, entre outras coisas. E com isso, então, a gente implementou a parte da saúde humana. E daí a gente não podia ficar mais na incubadora, né, para toda a parte de Anvisa e tal. Então nós alugamos um espaço que tinha lá na Dante Delmanto, nós modificamos todo o porão, o laboratório lá, e construímos então a Genotype. Né? Então aqui é a parte administrativa e aqui é o laboratório central, né, que a gente tem lá. E daí o que aconteceu? A parte de saúde humana ela cresceu bastante. E a gente percebeu que a gente não podia ter as duas empresas ao mesmo tempo. E com isso, então, surge a BPI. Né? Que a BPI é a primeira empresa que veio aqui para o Parque Tecnológico e ela está aqui no fim do corredor. Quem fica na frente dela agora é o meu sócio, né, o Caio, que fica tocando a BPI enquanto eu fico mais na Genotype. A gente pensou assim, né, como todos os contratos estavam em nome da Genotype, a gente falou assim, então vamos manter Genotype para a saúde humana. E criamos a BPI, Biotecnologia, Pesquisa e Inovação, para outra parte. O que aconteceu? Nós tínhamos duas empresas novas, marcas diferentes, né? Então foi uma época muito difícil e foi uma péssima decisão. Né? Falando hoje é bem fácil falar isso, né? Mas na época a gente achou que era a melhor coisa a se fazer. Então se você entrava no site da Genotype, você tinha isso, Genotype Saúde, Genotype BPI. Até migrar tudo, hoje em dia cada um é conhecida, né, dentro da sua própria área. Então aqui a BPI está aqui dentro do Parque Tecnológico, aqui é o escritório dela e a parte de laboratório. E daí, em outubro de 2015, a gente teve um aporte do Fundo de Inovação Paulista. Né? Então, a gente recebeu dinheiro da empresa através da gestora do Fundo de Inovação Paulista, que é a SP Ventures, e colocou dinheiro dentro da empresa. Né? E aqui conta então um pouco da história das empresas junto com a minha. Né? Então, aqui eu ainda estava na incubadora, quando saí com a parte da parte de levedura no Globo Rural. Aí, em abril de 2015, eu saí na Infexame, né, como uma das empresas. Aqui, em abril de 2017, eu fui entrevistada por essas moças, que elas foram para
para o Vale do Silício, lá em São Francisco, e viram que tinha muita pouca mulher empreendedora. E elas queriam descobrir por quê. Um dos motivos era que normalmente o banco não prestava dinheiro, mas o segundo maior motivo é que elas não tinham ninguém para se espelhar. Elas não viam outras mulheres empreendedoras e topavam fazer isso. Então elas viajaram o mundo escrevendo a história de mulheres empreendedoras. E a minha história foi uma delas. Então é um livro bastante legal, chama Do Jeito Delas, e elas estão até com o crowdfunding agora aberto para conseguir fazer o documentário. E em julho de 2018, a gente saiu na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, como sendo uma das 3 startups brasileiras que pode revolucionar a saúde. Então, esse é o que tem acontecido com a empresa. E em outubro de 2018, eu gosto de destacar que foi criado um cluster de biotecnologia aqui no Parque Tecnológico, que eu acredito que sim, que as empresas têm que se unir, para a gente conseguir fazer um diferencial, fazer algo mais aqui pelo Brasil e poder desenvolver cada vez mais a sociedade. Então, contando um pouquinho aqui o que faz cada empresa, acho que vocês já receberam os folders delas. Então, a Genotype está com a parte... as tecnologias utilizadas, tanto numa empresa como na outra, são a mesma coisa. Mas uma empresa não é só isso, Então a empresa tem toda a parte de cliente, tem toda essa outra parte. Então, para mim, são negócios completamente diferentes, Então a Genotype, a gente faz a parte de exames genéticos, a gente trabalha com DNA, a gente colhe tanto saliva quanto sangue. Que é a empresa, então, que tem como missão desenvolver e oferecer diagnósticos genéticos de forma inovadora. E os valores, excelência, responsabilidade, ética, respeito, inovação e sempre a melhoria contínua. Então, aqui são as fotos que eu mostrei, aqui está alguns dos equipamentos. Esse é um extrator de DNA automático. Hoje em dia, a gente tem lá um iOS 5 da Terno, que faz NGS, e a gente tem um MiniSeq da Illumina também para fazer NGS. A gente tem um Affymetrix para fazer o array, e o sequenciador sangue ele fica aqui na BPI. Então, o que a gente faz lá? A gente tem várias tecnologias para responder diferentes questões. Então, a gente faz o PCR, foi o que eu falei para você. A gente usa tanto o PCR para analisar, fazer a questão do microsatélite, como aqui para a gente ver pequenas mutações que a pessoa pode acarretar. Então, por que a gente usa diferentes tecnologias? Porque é mais barato fazer um PCR do que fazer um sequenciamento dos 22 mil genes que a pessoa tem. Tão simples quanto isso. Então, se eu sei se a pessoa tem aquele problema, como uma protombina, eu consigo só com PCR eu já dar o resultado para aquela pessoa. Então, a gente usa essa tecnologia. Aqui são o termociclador que a gente usa para fazer a tecnologia. E o sequenciamento Sanger, que é o que eu falei para vocês, que o sequenciador fica aqui, mas aqui é outro sequenciador. E a gente usa para quê? Para análise de genes isolados. Então, por exemplo, se eu sei que aquela doença acontece no gene TP53, eu não preciso analisar nenhum outro gene. Eu vou lá e analiso exatamente aquele gene. Então, com isso, eu também consigo dar a resposta para a pessoa mais rápida. E aqui que eu falei para vocês, o equipamento que a gente tem para fazer o sequenciamento de segunda geração, onde eu sequencio vários genes ao mesmo tempo, eu consigo ver várias mutações, Daí a gente oferece testes tanto para a parte de oncologia, cardiologia, doenças hereditárias e doenças raras. E a gente tem o MQN como qualidade reconhecida internacionalmente. Então, todo ano a gente participa desse processo de qualidade. E a gente acredita que as pessoas que trabalham lá têm que ter especialidade técnica e científica. Então, a gente está sempre com parceria nas universidades, equipe técnica sempre especializada e o corpo científico sempre tem que estar sendo atualizado. Então, contar um pouco da BPI, o que ela faz. Ela fica aqui no Parque Tecnológico, como eu falei para vocês. Ela oferece exatamente as mesmas tecnologias, mas com outra finalidade. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente faz o sequenciamento, por exemplo, para detectar genes de resistência a inseticida de algumas plantas. Esse é um dos serviços que a gente oferece. Outro tipo de serviço que eu falei para vocês é a microbiota metagenoma. Então, assim, a gente tem pesquisadores que eles estavam querendo comparar a microbiota intestinal das pessoas que faziam diferente dieta. Então, a pessoa que tinha uma dieta carnívora, da pessoa que tinha uma dieta mais normal, desde a vegetariana, desde a vegana.
né? Então, esse tipo de serviço a gente oferece também. E a gente vê um resultado como esse aqui. A gente tem várias bactérias e aqui é a porcentagem de que cada bactéria aparece dentro da tecnologia. Outra coisa que dá para fazer é a gente buscar marcadores moleculares para a gente ver, né, para ver conservação, né, ou descobrir novos marcadores através de uma tecnologia que chama RADSEC. Né? RNA, para a gente, por exemplo, aqui a gente consegue identificar quais são os genes, as proteínas que estão sendo expressas em data e circunstância. Então, isso está sendo bastante utilizado para a produção de álcool em segunda geração, né? Buscar quais as enzimas que a gente consegue fazer a hidrólise da biocelulose. E também, como a gente tem toda a expertise na parte da genética humana, a gente também oferece testes genéticos para cães. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar, no ano de 2017, a BPI foi finalista top 10 da Startup World Cup com esse projeto. O que significa esse projeto? Foi um projeto desenvolvido junto à Sabesp de Santos. E qual que era a ideia? No canal, né, estava contaminação de bactérias e tudo mais. E eles iam lá, faziam todo o tratamento de saneamento, tudo daquele canal e não melhorava. Então, eles começaram a desconfiar que aquela contaminação podia não estar sendo proveniente de fezes humanas, mas de fezes de outros animais. Então, nós criamos marcadores para a gente conseguir identificar da onde essas bactérias eram provenientes. Se elas, então, eram provenientes de animais ou se elas provenientes do homem. E com isso, então, a gente conseguiu, né, fizemos tratamento em vários canais, a gente descobriu que não, que vários desses canais estavam contaminados por fezes de cachorro, né, e outros de pássaros. Né? E com isso, qual é a diferença? Que daí, quem tem que fazer o tratamento não é a Sabesp, é a prefeitura. Porque a Sabesp vai gastar um monte de dinheiro e não vai melhorar nada. Né? Então, a gente foi nós não fomos campeões, a gente também não sabe o lugar que a gente ficou, que eles não divulgam. Né? E mais importante do que tudo isso é que a gente não constrói nada sozinho. Né? Então, aqui tem a equipe, tanto da Genotype quanto da BPI. E aqui estão meus filhos, é a moça que me ajuda desde que o Gustavo nasceu, que é meu segundo filho, porque sem ajuda em casa também, a gente não consegue fazer as coisas. Muito obrigada pela atenção de vocês.